Já estamos ao vivo? Vamos lá. Lá começando hoje, aí, uma boa noite para vocês. Hoje, dia 20 de maio de 2020, dando sequência a mais um Fab Live aqui, né? Essa sequência de lives que a Fab vai fazer durante todo esse período de pandemia, esse período em que os alunos estão estudando de uma outra forma, de um outro jeito, tendo que experimentar novos métodos pedagógicos de ensino, e acho que a gente chegou num dia muito legal, né? Nesse dia do pedagogo, né? Onde que a gente preparou, lógico, em parceria com a coordenação aqui da faculdade. Acho que é um tema muito interessante, um tema muito legal, que vai de encontro ao que acontece hoje no mundo da educação. E a gente vai falar hoje sobre o impacto da pandemia na educação. O que mudou? O que o ensino aqui da questão municipal está tratando desse assunto, a rede estadual, as escolas particulares, as universidades, o que está acontecendo nesse mundo hoje, né? Realmente, aí são muitas incógnitas, são muitas mudanças, mas a gente trouxe um time aqui sensacional para falar sobre isso. Eu vou apresentar um a um aqui para vocês, nós temos aqui o professor hoje, também já palestrou aqui na faculdade, já contribuiu bastante aí com o seu conhecimento com os alunos aqui da instituição em outras semanas pedagógicas, que é o professor Adriano Gonzaga, que ele é coordenador de educação infantil da rede municipal. A gente também vai falar com a professora Adnilza, que era coordenadora do Colégio Metodista, também com a professora aqui da casa, a professora Maíra Dárido, docente aqui da FAB. Também para mediar essa conversa, nós vamos ter a coordenadora e também professora aqui da FAB, a professora Paula Duarte. Também dá uma boa noite também para o nosso vice-diretor, professor Paulo Rufino. Vamos começar aqui com o Paulo, que vai dar um alô, eu também, estou passando só para dar um alô, porque depois o assunto fica com quem manja, né? Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Guigo, boa noite, professores. Para nós é uma honra contar com a presença de vocês nessa noite, uma data especial, né, dia 20 de maio, dia do pedagogo, e com certeza essa live vai acrescentar muita coisa aqui para a gente e vai trazer aqui um compartilhamento, né, de experiências aí com o nosso pessoal, nesse momento aí que nós estamos enfrentando juntos. Eu tenho certeza aí que para a educação está sendo um grande desafio essa nova realidade. E a gente quer compartilhar um pouco com o pessoal essas experiências aí, que com certeza vão nos engrandecer, enquanto sociedade, enquanto pais, professores, enfim. Obrigado, uma boa live para vocês, um grande abraço para todo mundo. Obrigado, Paulo, pela participação. Também dá uma boa noite aqui para a idealizadora, ela que fez o convite para esse time que vai estar conversando aqui hoje, professora, coordenadora do curso de pedagogia aqui da FAB, professora Paula, boa noite, tudo bem? Boa noite, Guilherme, boa noite, professor Paulo, boa noite, professor Adriano, professora Adnilza, professora Maíra. Em nome da faculdade, muito obrigada pela participação de vocês. Nesse momento, nessa roda de conversa, né? Cada um na sua casa, mas compartilhando experiências, compartilhando conhecimento nesse nosso momento ímpar, né? Legal. Obrigado, Paulinha. Paulinha que vai mediar o bate-papo com o pessoal aqui. Começando aqui, então, agora dar uma boa noite também para a professora e coordenadora do Colégio Metodista, professora Adnilza. Boa noite, professora. Tudo bem? Aí, desmutou. Vamos lá. Tudo bem, professora? Boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder participar dessa conversa, né? Está tão aí em voga esses dias, né? Obrigada pelo convite. Obrigada, professor Paulo. Muito bacana estar aqui com vocês. Legal, a gente que agradece, viu, professora? Boa noite também para o professor Adriano Gonzaga. Tudo bem, Adriano? De volta aqui com a gente mais uma vez, hein? Muito obrigado aí por estar compartilhando conhecimento. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, professora Adnilza e professora Maíra. Em especial, professora Josefa Paula, coordenadora do curso de pedagogia, pelo convite. Mais um 20 de maio, junto com essa turma, com o público da FAB, e eu, em especial, me sinto muito feliz, aproveito o ensejo para saudar, para parabenizar todos os pedagogos, e exatamente há um ano
eu estive na Semana de Pedagogia da FAB, falando justamente sobre a praxis da sensibilização, que eu acho que é um tema tão potente e tão pertinente nesse assunto que a gente vai tratar hoje. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero que essa nossa conversa seja muito positiva. Legal, obrigado, professor Adriano. Dar uma boa noite também para a professora Maíra, da área do professor aqui da casa também. Muito obrigado também pela sua participação, viu, professora? Boa noite. Obrigada, agradeço o convite aí da Fábio, Guilherme, Paulo, Paulinha. É um prazer compartilhar desse tema aí com os meus colegas, com o Adriano, com a professora Adnilza. Eu acho que o que o Adriano pontuou é muito importante, né? Hoje é o dia do pedagogo, né? É importante a gente pensar aí em todas as esferas de atuação do pedagogo e como essa pandemia ela veio ressignificar um pouco tudo isso, né? E acho que a gente está aqui para bater um papo sobre essas novas possibilidades, tá bom? Então, boa noite, vamos lá. Obrigado, Maíra, obrigado a todos. Eu vou deixar o assunto para quem manja agora. Eu vou só assistir agora o que vocês têm a falar, o pessoal tenho certeza que tem bastante coisa boa. A todos aí, ó, os nossos telespectadores aqui do nosso Fab Live, aproveitem aí cada minutinho dessa live. A live também a gente vai fazer em torno aí de 1h10, aí o assunto a gente não quer ser tão cansativo, porque se deixar, a gente passa 3 horas aqui conversando tranquilamente, a gente vai tentar ser mais curto. Se ficar algum item, a gente vai fazer outras lives daqui para frente, depois a gente pode retomar o assunto, se realmente for necessário. O pessoal que quiser participar, que está acompanhando, né, a transmissão, ela está sendo feita simultaneamente no Facebook e também no Instagram, que é Faculdade Fab, é só acessar lá. O pessoal que quiser passar para os amigos, é só acessar nas duas plataformas, tá ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Aproveitem, quem quiser deixar a sua dúvida ou a sua pergunta, quiser contribuir também com a nossa live, pode mandar a sua pergunta no Facebook ou no Instagram, a gente vai estar passando para os professores aqui responderem para vocês, tá bom? Obrigado, boa live para vocês, estou acompanhando aqui, tá bom? Obrigado, gente. Paulinha, pode tocar. Obrigada, Guilherme. Obrigada. Bom, gente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Eu tenho certeza que esse momento ele será um momento ímpar na nossa conversa. Pensar a respeito de educação num momento tão importante como esse, é de fundamental importância que a gente possa compartilhar vivências, que a gente possa compartilhar experiências para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com os nossos colegas, contribuir com os pais, contribuir com todas as pessoas que pensam em educação de uma forma significativa. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os pedagogos pelo nosso dia, todos os profissionais que lidam com educação, né? Como o professor Adriano falou, há um ano atrás nós estávamos na FAB tratando de educação de uma forma muito mais afetiva, com contato, e hoje nós estamos vivendo esse momento onde nós precisamos, de alguma forma, estar distante das pessoas que a gente gosta. Só dos nossos colegas de trabalho, mas dos nossos alunos, das famílias, e é importante que a gente possa refletir um pouco acerca disso. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês, desde já eu agradeço. Bom, o tema proposto, ele veio de uma série de reflexões acerca da educação, de tudo que nós estamos vivendo. Então, assim, quando a gente fala do impacto da pandemia dentro da educação, não é algo só de Bertioga, não é algo do estado de São Paulo ou do Brasil, é a nível mundial. E essa reflexão é importante, né, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir, né, com os pais, com os colegas de trabalho, e pensar em ações que possam ajudar todos nesse processo. Então, assim, a professora Adnilza, professora coordenadora do Colégio Metodista, professora Maíra, colegas de trabalho na FAB, professor Adriano, professor de primeira infância e coordenador da educação infantil do município de Bertioga. O primeiro questionamento que a gente vai tratar é de algo bem relevante, né?
algo que nós, professores, quando nós nos deparamos com essa situação, talvez tenha sido uma dos primeiros questionamentos que nós tenhamos feito, né? A gente sabe que dentro de qualquer ambiente, da escola, do trabalho, em qualquer situação é necessário que a gente tenha uma rotina. A rotina ela é importante para que a gente se organize, para que a gente consiga planejar cada passo do nosso dia, do nosso trabalho. Para vocês, qual a importância da rotina em cada etapa, tanto na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino superior? Essa rotina, esse mecanismo tão importante para a gente, de que forma que vocês acreditam que esse processo ele é importante dentro dessa etapa que a gente está vivenciando em épocas de pandemia? Professor Adriano, desculpa, professora Maíra, professora Adnilza, mas eu vou começar pela educação infantil e a gente vai avançando no decorrer da conversa. Pode ser? Perfeito. Bom, boa noite mais uma vez para quem está chegando agora. Como a professora Paulinha ela mencionou, essa discussão é uma discussão de muita relevância, em especial na educação infantil, porque a gente precisa ter muito claro que os 3 primeiros anos, eles são para sempre. Tudo o que acontece nos 3 primeiros anos ficam marcados para sempre e definem, de fato, todo o processo daquela criança no decorrer da vida escolar, no decorrer da vida adulta, enfim. E nesse contexto de pandemia, a mudança de comportamentos ela se fez necessária, a readequação de ações, a readequação de como a gente pensa esse convívio em sociedade, ela está efervescendo. Então, quando a gente fala da rotina, em especial na educação infantil, porque, olha só, a pandemia ela mudou a rotina e ela ainda vai mudar as demandas em todas as esferas, tanto para os profissionais, os professores, nós que atuamos juntamente com essas crianças, em especial aqui na minha fala, de 0 a 3 anos e 11 meses, tanto para as famílias e todo mundo que está acompanhando essa live, ou se encaixa em algum desses contextos. Ou é profissional, ou é professor, ou é família, ou está nos 2 blocos. Então, assim, essa mudança de comportamento, essa mudança nesse processo de como a gente enxerga essas relações humanas e como nós vemos o papel das instituições de educação nesse contexto, é fundamental. A rotina, ela serve, a gente tem isso muito claro, ela serve para quê, a princípio? Para que a gente organize o nosso tempo e para que a gente organize as nossas ações. É uma forma de antecipar o que vai acontecer, prever o que vai acontecer, para que a gente organize não só o tempo, mas aquele espaço no qual a gente está inserido. Então, no caso desse processo de as crianças agora não estão mais na instituição, nem núcleo de educação infantil, não estão mais nas creches, não estão mais nas unidades, elas estão em casa, e agora? Então, por mais que seja difícil, é muito importante que essa família estabeleça uma rotina. A gente não fala rotina de estudos, porque a criança, a gente precisa ter isso muito claro, tá? O bebê, a criança bem pequena, não é um estudante. Eles não são estudantes. Então, não existe uma rotina de estudos para bebês e crianças bem pequenas. O que existe é uma rotina de vivências. Tudo aquilo que a família, que os cuidadores vivem no seio familiar, vivem no contexto de casa, ele precisa ser planejado para que aquela criança ela se sinta bem, ela se desenvolva, ela consiga explorar e se apropriar daqueles elementos do dia a dia daquela família. Então, para resumir, a gente precisa ter muito claro que o contexto cultural de uma escola, de uma creche, enfim, seja a denominação que for, é diferente do contexto cultural de uma casa.
tá? Então, nós jamais, em hipótese alguma, conseguiremos transferir essas funções. Então, não adianta. Uma casa não vai se transformar numa escola, não vai se transformar numa sala de aula, longe disso. Por isso, a importância dessa rotina de ações, de como essa criança ela vivencia o dia a dia daquela família, seja participando das ações, das atividades domésticas, seja em momentos de conversa e de brincadeiras com aqueles membros da família. Então, a rotina vai facilitar muito esse entendimento do que está por vir e vai facilitar esse processo de apropriação, de assimilação, de acomodação das situações do dia a dia e vai frustrar menos aquela criança. Perfeito, professor Adriano. É exatamente isso. Professora Adnilza, por favor. Então, concordo plenamente aí com o que o professor Adriano falou, né? No ensino fundamental, a gente já tem uma outra perspectiva, mas com essa questão da rotina, tudo teve que ser adaptado, né? Porque acho que o primordial é realmente a casa, o objetivo maior não é transformá-la numa escola, né? São culturalmente ambientes totalmente diferentes, né? E quando veio essa questão da pandemia, nós tivemos que ajustar toda uma rotina da escola com as famílias e as crianças, né? E quando você fala do ensino fundamental, eu ainda tenho assim várias faixas etárias aí dentro, né? Eu tenho o primeiro ano, que ainda é uma fase de transição da educação infantil para o ensino fundamental, né? Que é a idade de 5, 6 anos, apesar de já estar no ensino fundamental, mas ela ainda é uma criança de 5, 6 anos que tem um desenvolvimento de competências e habilidades distintos, né? Cada faixa etária tem, mas aí mais próximo da educação infantil, né? Segundo, terceiro ano, a gente está focando mais na questão, aliás, desde todo o fundamental, mas segundo e terceiro ano eu começo realmente, propriamente dito, a questão que a gente chama a fase de alfabetização, propriamente dita, né? Então, a gente vai inserindo mais elementos aí nessa rotina, e eu acho que, e quarto e quinto ano, e assim por diante. O Fundamental 2, que a segunda etapa, que é do sexto ao nono ano, também eu tenho aí faixas etárias diferentes. Então, eu tenho que lidar com toda essa faixa etária, né? E quando a gente foi colocado essa situação de trazer como faremos as aulas nesse período de quarentena, de pandemia, primeiro que as incertezas eram muitas, desde quando que retornaríamos, então tudo isso influencia quando você fala na questão de rotina. Todo mundo ficou um pouco até desnorteado, né? Até colocar isso nos eixos, mas eu acho que a rotina propriamente dita, acho que é importante ficar claro que a escola está entrando na rotina familiar dentro das casas das famílias, mas não pode perder de vista que a escola tem que ser sempre parceira, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora. Então, a gente traz, claro, as vivências que a gente tem da escola, mas eu acho que cada família vai ajustando a sua rotina com a rotina da criança e da escola, porque são propostas pedagógicas diferentes, apesar de a gente ter uma diretriz única dada pelo MEC, dada, né, pelas diretrizes educacionais, mas a gente tem propostas, às vezes, intervenções diferenciadas. Então, acho importante que, nesse momento, assim, haja um momento de, eu digo, de respiro, né, e de reflexão, assim, porque na primeira semana foi enlouquecedor para todo mundo, porque todo mundo estava assim, o que fazer, como fazer, quando fazer, né, vários prazos, estava assim, realmente, porque era novidade. Então, hoje, eu acho que a gente está indo para o segundo, já estamos no segundo mês, e a gente foi ajustando caminhos.
E as rotinas, eu acho que o mais importante nisso é a gente ter um diálogo assim com a comunidade, com a família onde você está inserido, para entender também algumas demandas, mas de um modo geral, eu acho que a família também tem que ajustar com o que eles estão vivenciando dentro de cada casa, né? Porque o objetivo maior da rotina escolar e da escola está invadindo as casas, né, digamos assim, o nosso objetivo primeiro foi assim, das crianças não perderem um vínculo com seus professores, com a escola. Então, assim, o primeiro motivo não foi o conteúdo, não foi a questão se a gente vai dar conta do cronograma ou não. A gente já sabe que a gente vai ter uma série aí de intervenções pedagógicas no retorno. Isso é fato. Mas acho que o objetivo era também lidar com essa questão emocional desse momento, né? Na questão assim afetiva, na questão, né, de empatia, de como lidar com isso juntos. E daí a rotina não dá para, eu posso como escola até dar dicas, sugestões, né? Porque a gente acaba vivenciando algumas coisas, mas a gente ouve muito. E a gente teve que adaptar essas situações à realidade de cada família, de cada faixa etária, o que era melhor, em que momento fazer. E daí eu acho que cada um vai associando e ajustando a rotina do que a escola está propondo nesse momento com a realidade da família. Perfeito, professora, é exatamente isso. Nós, de forma brusca, fomos obrigados a adentrar as casas dessas crianças e, de forma bem flexível, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Exatamente isso. Professora Maíra, por favor, as suas contribuições. Paulinha, coube aí um terreno menos ardiloso, eu diria, né? Falar do ensino superior falar de educação à distância no ensino superior não é algo tão novo, né? Ele foi muito potencializado aí pela questão da pandemia, mas já existe um processo, enfim, se a gente for falar de educação à distância, a gente vai falar da educação por cartas, a gente pode falar do telecurso pela televisão, e aí quando a gente fala de educação em pandemia, potencializada aí pelas novas tecnologias da informação e comunicação no ensino superior, a gente tem aqui umas 2, 3 lives para a gente conversar sobre tudo isso, né? Então, exatamente, sobre as metodologias, sobre as possibilidades, sobre as potencialidades, as limitações. Mas, assim, o que me chama a atenção disso tudo, como a professora Dinilza, o professor Adriano, você colocou também, é algo novo, né? Nós estamos enfrentando isso na educação. Estamos errando, estamos acertando, mas estamos fazendo o possível para tentar caminhar, né? Seja em diferentes níveis aí da educação. O que é importante a gente ressaltar é que, por mais que a gente tenha conseguido, né? Existam bons cenários dessa educação virtual, à distância, em tempos de pandemia, a gente ainda vive num país que só 70% da população tem acesso à internet. Né? E desses 70% da população que tem acesso à internet, só 50% deles têm um computador em casa. Então, a gente está falando de só 35% da população. Né? Os outros fazem o acesso pela internet, pelo celular. Né? Então, assim, o quanto desses softwares de educação a gente consegue, de fato, que seja compatível com o telefone celular, quantas atividades, de fato, conseguem ser realizadas pelo smartphone, né? Então, eu acho que esse é o ponto de partida para a nossa reflexão. Legal, é uma nova possibilidade, mas ela ainda não é universal e ela acaba, por vezes, excluindo mais do que incluindo, porque eu excluo aquele que não tem acesso desse processo em tempos de pandemia. Eu entendo que não é o melhor caminho, mas é o que é possível no momento, né? Acho que a professora Dinilza, o Adriano, a gente tem visto movimentos de prefeitura, estado, enfim, escolas particulares, ensino superior. A gente não encontrou uma outra forma de atuar nesse tempo de isolamento social, né? Por essa questão da pandemia, por uma questão de saúde, de outra forma. Mas colocar que não é o melhor cenário possível, né? Porque ainda não existe uma universalização do acesso à internet. Existiu ali no começo da década de 2000
alguns programas, né, algumas ideias, eu até diria, falando em programas municipais, que eles visavam fazer infovias digitais, né? Algumas cidades, alguns municípios do interior, eles até disponibilizam até hoje Wi-Fi gratuito para toda a população, mas ainda são casos bem isolados, né? Então, a gente tem discutido aí o adiamento do Enem, principalmente por conta disso, né? Qual exclusão que a gente tem feito, de qual camada da população, será que a gente não está potencializando um pouco também tudo isso? Então, eu acho que é uma reflexão com uma amplitude maior. Quanto à questão da rotina no ensino superior para aqueles que têm acesso, né, superada essa questão do acesso à internet, no ensino superior é importante essa vivência na educação à distância, educação virtual, porque ela vem aguçar algumas habilidades que são fundamentais aí, tanto para o mercado de trabalho quanto para a organização da vida do aluno, né? Seja a gestão do tempo, o comprometimento, a questão da flexibilidade dos estudos. Então, o fato de eu ter uma aula gravada, o fato de eu poder assistir de casa, eu estou possibilitando a muitos alunos que não teriam como presencialmente estudar. Né? Então, a gente atende aí na educação à distância, e até vendo esse ensino remoto aqui pela FAB, que os alunos têm conseguido ficar mais com seus filhos, né? Eles têm conseguido, de alguma forma, eles estão menos cansados nessa parte por não precisarem pegar transporte para se deslocar. Então, tem o seu lado positivo e tem algumas habilidades importantes nesse processo da rotina. Eu acho que a gente manter as aulas virtuais nesse momento, ele é importante para dar continuidade para essa rotina, ele é rotina de estudos, né, para os cursos não serem interrompidos, e ele é importante para dar continuidade mesmo à formação desses alunos, né, são realizações de sonhos que poderiam estar interrompidos se a gente paralisasse totalmente as atividades. Então, para o ensino superior, a gente consegue vislumbrar um caminho aí um pouquinho mais tranquilo, né? Eu acho que, como a Adnilza colocou, as dificuldades que ela tem enfrentado, o Adriano mais ainda, né? Eu compactuo aí da visão do Adriano, eu tenho um filho de 2 anos e 9 meses, ele não é estudante, mas, assim, ele faz 2 meses que não convive com outras crianças, está sendo extremamente complicado, né? Muito mais pelo convívio, né, a rotina do convívio do que do estudo. Então, as vivências, ele pede por amiguinhos, né? E não adianta a gente falar que a mãe brinca, o pai brinca, enfim, a gente não substitui essa figura, né? Então, é uma questão muito delicada a gente refletir sobre essas possibilidades nesse momento, né? Então, não vou me alongar mais, a gente vai pontuando e vai conversando um pouquinho, tá bom? Só interrompendo aqui um pouquinho a nossa programação, né? A gente dá uma boa noite para o pessoal, avisando que tem bastante gente acompanhando a gente ao vivo, mais 60 pessoas, tem bastante gente acompanhando pelo Facebook, também pelo Instagram. Queria dar uma boa noite aqui pela galera do Facebook aqui primeiro, depois eu volto com boa noite do pessoal do Instagram. Mandar uma boa noite para a Lidy Gonçalves, também para a Alexandrina Neres, a Elaine Pinho, a Josefa Duarte, também tem a Mari Santos, o professora Fabiola está acompanhando Chavante. a gente aqui. Isso, a professora Fabiola acompanhando, a Lígia Coutinho, aluna de Direito da FAB, muito obrigado aí pela audiência. A Indira Ferreira, a Kátia Sá, nosso professor também, o Bruno Spagnuolo, a Beta Silva, também aluna aqui da FAB, a Luciane Lopes, a Mari Santos, a Fabiana Ribeiro, dando um parabéns aqui para a FAB pela iniciativa. Obrigado, Fabiana. Também a Sandra Regina Matos, a Edilene Lourenço, tem a Carol Arruda, tem o Lucas Souza também, aluno também aqui da FAB, a Flor Pereira, a Clícia também, já formanda de pedagogia aqui da FAB, um abração aí para a Clícia, também a Ana Cassi, a Paula Faustino, também professora, muito obrigado aí pela participação, e a Adriana Cruz. Pessoal, quiser mandar pergunta, pode mandar lá, a gente lê aqui para eles, aqui para estar respondendo, tirando dúvidas de vocês sobre esse tema que é muito interessante. Obrigado aí, pode continuar. Foi só o alôzinho aqui da galera para vocês, tá bom? Obrigada, Guilherme. Bom, todas as reflexões que vocês apontaram são reflexões bastante pertinentes. E, assim, eu particularmente observo isso de forma muito direta, porque eu atuo na educação de primeira infância, né, na etapa creche, no berçário. A professora Adriana é meu coordenador. Eu tenho sobrinhas que estão no ensino fundamental 1, que precisam desse suporte.
tanto dos professores, desse olhar diferenciado, mas também da família. Tenho sobrinhas mais novas, com idade aí de 6, 7 anos, afilhadas, enfim. Eu estou vivendo todo esse cenário e eu percebo que existe uma preocupação muito grande, não só dos professores, mas dos pais também, no que tange esse processo educacional. A gente sabe que a prioridade agora é pensar em um modelo de educação, né? Pensar em um modelo que atenda, mesmo que de forma pequena, essas necessidades dos nossos alunos, mas a gente tem que pensar na saúde. A saúde, ela acaba vindo em primeiro lugar. A saúde, a nossa saúde, a saúde das pessoas que nós amamos, né? Então, assim, a gente tem que pensar em todas essas questões. Agora, talvez essa pergunta ela seja direcionada um pouco mais para o professor Adriano e para a professora Adnilza, né? Talvez a professora Maíra ela não perceba isso no ensino superior, mas lógico que ela pode dar as contribuições. Então, assim, posso falar como mãe, né? Posso falar. Exatamente. Então, assim, posso de dar que meu forma? palpite, assim, Paulinha, que o que a gente tem visto... contribuição é sempre válida. O que a gente tem visto é, assim, famílias cansadas, né? Porque... enfim, além de dar conta do trabalho, muitas vezes em casa, psicologicamente abaladas, como a professora Ednilza colocou, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, vou ser bem breve também, para não transferir, né, as nossas atribuições total para os pais, né? Como se eles fossem responsáveis totalmente pelo processo de aprendizagem. Então, eu acho que uma coisa é a orientação, a outra participação dos pais é querer exatamente que eles ensinem, façam lição juntos, acompanhem, né? Porque também a gente diminui o nosso papel enquanto pedagogos, com certeza. Né? Se for uma coisa assim, é só dar esse papel, responder isso, fazer assim, né? E a gente sabe que vai muito além de tudo isso. Muito além. Fora realmente. O que a gente tem, assim, famílias e pais que realmente não conseguem auxiliar no conteúdo, né? A gente está falando de realidades totalmente diferentes, mas foi só para botar fogo aí, pode continuar. Para ilustrar um pouquinho o diálogo. Mas é válido, Maíra. Então, eu gostaria de saber de que forma que vocês, professora Adriana, professora Adnilza, de que forma que vocês imaginam que os pais podem contribuir com esse processo que nós estamos vivendo, né? A gente sabe que, como a professora Maíra colocou, nem sempre as famílias elas têm condições de auxiliar os seus filhos no dia a dia, seja por questões de trabalho, ou, enfim, por outras questões que vale a pena a gente refletir um pouco, mas de que forma os pais podem contribuir com isso, né? Qual que é o papel da família nesse processo educacional que a gente está vivendo nos dias atuais? Professor Adriano, mais uma vez, por favor. Bom, eu gostaria de deixar bem claro, principalmente nesse momento, que o papel das famílias, independente desse processo à distância ou não, sempre é o de apoiar, sempre será o de acompanhar, sempre será o de corresponsável, de coparticipação nesse processo. Então, não é agora, em tempos remotos, que a família consolida um papel. Não, o seu papel é o mesmo, a criança estando no espaço escola, a criança estando em casa. É claro que essa transferência de responsabilidades, ela não deve acontecer porque os papéis são diferentes, como eu disse no primeiro momento. Mas a gente ter isso claro, de que a família é família em qualquer momento, é muito importante. Olha só, para os bebês, para as crianças bem pequenas, para uma criança até 3 anos e 11 meses, o que fica, eu falei lá no início que os 3 primeiros anos são para sempre, né? E, realmente, o que fica nesse momento é, sobretudo, a memória afetiva, tá? Então, oportunizar, fazer com que aquela criança
perceba que ela é importante, que a família perceber que essa criança é um ser ativo, é um ser potente, é um ser capaz de compreender e de participar das relações, é muito importante. Então, a família ela precisa, primeiramente, compreender que aquele bebê, que aquela criança bem pequena, que ele sente, que ele vive, que ele constrói, que ele aprende, que ele ensina. Essa é a primeira lição. Então, neste processo, os pais se importarem, os pais, as famílias, de modo geral, porque não só de pais e mães são constituídas as famílias, né? Tem muitas famílias que são constituídas por outros cuidadores. Então, as famílias darem essa possibilidade e oportunizarem um momento no qual aquele bebê ele sinta-se protagonista em algum momento, vai fazer muito sentido, vai fazer muita diferença no desenvolvimento daquela criança. Então, esse é um momento de estreitar os laços, de refletir, de fato, qual é o papel e qual é a principal missão da família e da escola no processo de desenvolvimento daqueles bebês e daquelas crianças bem pequenas. Ter muito claro, gente, também, que esse apoio fará muita diferença, até porque, como a professora Maíra disse, isso não vai ser um processo universal. A gente vai falar mais para frente desses entraves, mas essa questão da tecnologia, infelizmente, ainda não é de acesso a todos. Por isso que os sistemas, inclusive a Prefeitura de Bertioga, os outros sistemas, eles estão procurando, pensando em estratégias, em ações que ajudem a minimizar essa lacuna de distanciamento das TICs, das tecnologias. E a gente sabe, no nosso município, nós temos realidades muito diferentes. Essa diversidade social aqui na nossa cidade, na cidade de Bertioga, é muito potente. Até por ser uma cidade nova, que ontem completou 29 anos, então muitas pessoas vêm para cá para se estruturar, para se estabelecer. E então, isso define um perfil bem diverso, principalmente social. Então, ter isso claro é muito bacana para os sistemas conseguirem, da maior forma, de uma maneira mais abrangente, abraçar todas as famílias que nesse locus, que nesse espaço vivem. Mas, de modo geral, é isso. Eu acho que a família ela precisa, nesse processo de restabelecer novas rotinas, novas ações, e essas ações, essas rotinas são para todos, são para os sistemas, são para os profissionais da educação, são para as famílias, porque olha só a nossa dificuldade quando a gente fala de bebês e crianças bem pequenas. A gente sabe que o Fundi 1 tem dificuldade, os anos iniciais, os anos finais, no ensino superior, mas a gente percebe que a partir de um determinado tempo de vida, esse indivíduo ele se torna mais autônomo. E essa autonomia, ela se potencializa graças às ações da educação infantil, graças às ações da primeiríssima infância. Então, olha só, numa etapa onde a gente tem muito claro que o aprendizado, o desenvolvimento, ele ocorre por meio das relações, onde as interações, as brincadeiras se tornam protagonistas de todo o processo, junto com a criança, a gente vivenciar um momento onde esses pequenos não têm essa possibilidade de conviver com outros pares da mesma idade ou não, dificulta muito o processo. A gente, no dia 28 de maio, comemora o Dia Mundial do Brincar, e olha só, a gente vai vivenciar um ano, né, um Dia Mundial do Brincar, onde as crianças, onde as relações, elas serão muito limitadas por conta do processo pandêmico que nós estamos vivendo. E eu gostaria até, quando eu falo sobre isso, eu lembro de todos os pares de todas as outras secretarias que estão trabalhando incansavelmente para tentar achar soluções para que as crianças
elas sejam, dentro das suas necessidades, acolhidas, para que as famílias, dentro das suas necessidades, não deixem de ser orientadas, não deixem de ser abraçadas, e inseridas no processo. Então, todos os outros municípios estão empenhadíssimos nesse momento de encontrar possibilidades para se adaptar a este momento. Eu vi até que uma profissional, a responsável da Secretaria da Seção de Educação Infantil de Santos, a Fabiana Ribeiro, ela comentou aí na live, ela participou. Então, assim, todos os municípios, é uma profissional muito competente, então, assim como em todos os municípios que pensam dia e noite, eu, por sinal, ainda estou na Secretaria de Educação, então, a gente passa grande parte do nosso dia pensando em estratégias para que não aconteça o que está acontecendo, por exemplo, com o filho da professora Maíra, né, com o Cauê. Então, eles não têm uma rotina de estudantes porque não são estudantes, mas e as interações com as outras crianças? Como fica? Interage com o pai, interage com a mãe, interage com os irmãos, com quem cuida, mas e com as outras crianças? Esse aprendizado, a aprendizagem, a gente sabe que a aprendizagem ocorre com o outro. A gente aprende com a troca, e essa troca é muito importante. Então, a família participar desses momentos de troca, nesse espaço lar, é importantíssimo para que, quando as atividades retomem como eram, a gente consiga ter desenvolvido uma consciência diferente no tocante ao papel essencial da família dentro do contexto de desenvolvimento daqueles bebês e daquelas crianças bem pequenas. Basicamente isso. Só invadindo aqui mais uma vez a nossa transmissão com esse tema super legal, e tem uma pergunta aqui, achei muito legal essa pergunta, quero mandar um grande abraço, amigo da gente aqui, o Danilo Pastoriza, ele que é funcionário público municipal já há muitos anos, faz um trabalho muito legal com o pessoal do tênis de mesa, na parte do esporte. Parabéns aí, Danilo, e parabéns também pela pergunta. E é uma pergunta que eu acho que seria legal, acho que se todos pudessem também responder, na visão de cada um, achei muito legal a pergunta, que é, pedagogicamente, 2020 é um ano perdido? Quem quiser começar... Posso Vamos lá, Ednilson, fica à vontade. Na realidade, acho que essa foi a primeira pergunta e o primeiro susto, tanto da equipe docente, dos gestores, das famílias, dos alunos. Os alunos, nós entramos, né, em algumas salas virtuais com eles, e eles, no início, eles estavam muito angustiados. A gente vai perder o ano, como que vai ser isso? Então, houve uma preocupação, assim, que foi a primeira semana de caos, que é assim, o que está acontecendo? E o que vamos fazer? Né? O Adriano falou, as escolas, os municípios, secretarias, as escolas particulares, cada um tem uma realidade, e cada um buscando ferramentas, né? Porque você precisa de recursos, ferramentas, estratégias para lidar com todos os atores desse processo educacional, que ele não acontece só com o aluno, só com a família, só com a criança, só com a família, né? Quando a gente fala do acolhimento, acho que a gente tem que falar do acolhimento assim de um todo nesse processo. E daí, assim, respondendo diretamente a pergunta, ele não está perdido, mas a gente já sabe que num retorno presencial, a gente vai precisar retomar várias situações, circunstâncias. A gente não retoma as relações que nós não fizemos, né? Mas a gente pode transformar essas relações e reestruturá-las, reajustá-las. Eu acho que isso é o mais importante do que propriamente assim a questão, porque quando você fala do pedagógico, a gente não fala só do conteúdo, né? Que nem assim, a educação infantil, a creche, primeira infância, fundamental, médio, superior, tem um plano de ensino a seguir, tem toda uma diretriz para seguir, e isso é no Brasil, dadas a regionalização que a gente tem, as realidades que são diferentes e tudo mais.
mas eu acho que, assim, o que a gente tem já claro e nítido, isso é, de um modo geral, acho que não se aplica só na educação, é que a gente não tem mais um normal, a gente tem um novo normal, né? O que é daqui para frente. Então, assim, eu acho que o mais importante, assim, pedagogicamente, não está perdido. Eu não gosto de usar esse termo, porque eu acho que isso deprecia um pouco a situação, dada a circunstância. A gente está vivenciando uma situação totalmente nova, diferente, numa situação que não é férias. A gente não está mudando o modelo da educação porque a gente resolveu que isso daria mais certo, né? A gente foi obrigado a mudar porque a gente está sofrendo essa questão da pandemia. Então, eu acho que o mais importante nisso tudo é a gente tentar tranquilizar, né, as famílias, as comunidades, os professores, né, as crianças, no sentido assim, a gente vai achar caminhos, estamos juntos achando caminhos. A gente tem realidades difíceis, que nem todos colocaram, a gente não tem uma universalização, né, de acesso à internet, acesso à educação, se você pensar bem, a gente não tem 100%, né? Então, assim, a gente tem que ir lidando, fazendo, eu diria assim, é o trabalho de formiguinha, cada um atuando, e essa discussão que está acontecendo hoje levanta bastante essa questão, assim, em todos os núcleos, que nem eu trabalho numa escola particular, mas isso não fecha os meus olhos para o que está acontecendo em relação à escola pública, porque está totalmente ligado às ações, a gente está no mesmo barco, né? Quando você fala de educação, é o mesmo barco. E daí eu acho que o mais importante é ter consciência que o retorno, eu penso que assim, o retorno principal, objetivo, a gente volta numa questão de acolhimento, aí entra na questão de planejamento, de gestão mesmo. O que a gente vai lidar com conteúdos, o que é primordial. O professor Adriano tocou numa situação muito bacana de lembrar assim, que a faixa etária também é muito importante desde a primeira infância, a questão da rotina para a criação dessa autonomia. A gente fala muito de autonomia, mas o que é essa autonomia? É eu largar a criança, ela tem que fazer tudo sozinha? Não, ela vai construindo, é um processo diário e constante, tanto da família como da escola. O que a gente está vivenciando é que estamos em ambientes diferentes agora, né? A gente está numa situação totalmente inusitada. Então, primeiro, eu penso assim, que a gente teve aquele susto e foi uma enxurrada, que daí já entra o que você perguntou, Paula, que foi como que os pais podem contribuir. E os pais ficaram realmente preocupados com essa questão, assim, com que o Danilo perguntou, o ano pedagógico está perdido, porque é uma preocupação, mas eu acho que a gente foi acalmando no sentido assim, a gente vai ter que fazer ajuste, isso é fato, né? A gente está trabalhando com todas as diretrizes que a gente tem, que vem do Conselho Nacional de Educação, secretarias de educação, né? Atendendo da melhor forma possível essas diretrizes que estão sendo construídas também, não é algo que está assim, e a gente não tem algo assim daqui a um mês, né? A gente está vivenciando isso dia a dia na realidade, e os ajustes estão sendo feitos diariamente. Então, quando a gente fala assim a contribuição dos pais, eu acho que hoje é principalmente lidar com essa questão assim, que a gente vai fazer o melhor possível e que a escola, o professor, o município, os gestores estão ali unidos para atendê-los da melhor maneira possível, porque assim vão surgir dúvidas. Teve assim, eu vou na primeira semana, os próprios professores, a gente, vamos mandar como? A gente vai mandar imprimir e entregar atividade na escola? A gente teve, assim, o privilégio de, assim, a gente parou dia 18 de março, dia 23 a gente estava com videoaula, porque tinha uma plataforma, a gente, e mesmo assim,
a gente sabe todo, lá na frente a gente vai falar de alguma problemática ali que a gente tem. Conexão, internet, o acesso, não é 100% aqui dentro da cidade mesmo, né? Não precisamos, a gente está falando de um modo geral. E tudo isso a gente tem que ajustar. Eu não posso ter um modelo, uma caixinha e falar assim, olha, agora a aula é só online, a família que se vire agora para assistir, né? Que se vire para... Eu estou oferecendo. Não pode ser dessa maneira. E acho que, ao mesmo tempo, a gente consegue a participação da família no sentido de também olhar o lado da escola. O que a gente está tentando fazer, oferecer, e eu acho que o grande lance agora desse momento é o diálogo, é o ouvir, é o se precisar retomar, sabe? Porque a gente vai ter que retomar e ajustar, que nem vocês falaram, a gente está indo em erros e acertos, né? Mas não é porque, assim, também sem planejamento nenhum. Não, existe também um pensar, será que isso aqui vai funcionar? Às vezes funciona na minha escola, mas não funciona na escola do vizinho, né? Mesmo dentro do município, né? Com toda uma diretriz, a gente tem muitas realidades diferentes. E quando você fala da faixa etária, mais ainda. Então, eu tenho que aliar toda essa questão, e eu acho que os pais que têm 1, 2 filhos em casa, que nem bacana, a Maíra também tem um filho de 2 anos e 3 meses, e precisa dessa vivência, todos os alunos precisam dessa vivência. A escola é feita baseado nas relações, né? A aprendizagem acontece na interação, né? Então, a gente precisa, acho que mais importante é acalmar os pais e acolher, o professor Adriano usou muito bem essa palavra, acolher essas famílias, essas crianças, esses alunos, e que eles vão vir com dúvidas. Como lidar? Eles não sabiam lidar. Eu trabalho numa escola onde a gente já tinha uma plataforma digital que era usada esporadicamente, ela não era usada intensamente como estamos usando agora. Então, foi o processo, mesmo assim, o processo foi bem difícil. Não foi fácil no dia a dia, e você orientar os pais o que é, porque o pai falou, agora eu vou ter que dar aula para o meu filho, agora eu vou ter que fazer a lição, sentar do lado dele e ficar o tempo inteiro com ele. A escola teve várias dúvidas, será que agora o carga horária eu vou ter que ser, o horário de aula normal era da 1h30, da 1 às 5h30, eu vou dar aula online das 13 às 17h30? É esse o objetivo? Como que eu faço com as crianças de 4, 5 anos? Como que eu coloco uma criança na frente da tela? A gente sabe que a gente, né? E mesmo os maiores, então, mesmo os maiores, mesmo o ensino médio, ele tem uma dinâmica, e assim, eu acho que você tem que lidar com várias ações, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é os pais, assim, procurem a escola, procurem o professor, tirem as dúvidas. Eu sempre brinco assim, não fiquem com as dúvidas, insistam, persistam, né? A gente está aprendendo junto uma série de situações, a gente pode ter um pouquinho mais de know-how pela vivência ali, mas no compartilhamento de situações, quando você me fala a sua situação que você está vivenciando, a gente, a partir dali, às vezes a gente tem que mudar o rumo da situação, né? Adaptar. Porque acho que você tocou num ponto importantíssimo, né, professora, que foi a questão da gente não limitar o pedagógico ao conteúdo, né? Sim. E eu acho que essa tem sido a grande questão aí, desculpa até te interromper, se quiser, você quer continuar, né? Acho que é a grande questão aí de muitas pessoas, e acho que até para nós, educadores, é um motivo de reflexão muito grande, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, né? Ponto. Isso vai estar nos livros de história, isso vai ser ensinado na escola, né? E aí abraçar isso como uma oportunidade mesmo de reflexão, né? De trabalhar a empatia, de refletir sobre o mundo que a gente está vivendo, de trabalhar eu até anotei aqui as habilidades socioemocionais que estão presentes dentro dos currículos, né? Então, eu acho que, de alguma forma, é olhar para isso tentar tirar o lado bom disso tudo, né? Que é trabalhar essas questões mais reflexivas, né? Que é a gente tentar
entender o papel da criança, entender a nossa situação em meio a tudo isso. E, nesse sentido, eu não vejo como um ano pedagogicamente perdido, assim, muito pelo contrário, eu acho que se a gente souber trabalhar direitinho com essa questão, refletir sobre tudo isso, eu acho que é um ano de muito aprendizado, né? É um ano que poucas vivências substituirão tudo isso, né? Infelizmente, estamos passando por tudo isso, né? Mas a gente tem que a parte do conteúdo, como você bem colocou, existem diversas estratégias depois que as escolas vão adotar, né? E aí, como o Adriano colocou, as prefeituras também não estão medindo esforços para imprimir atividade, mandar atividade, gravar vídeo, grupo do WhatsApp, e Skype, Zoom, e Google Meet, enfim, um monte de tentativas, um monte de formas para tentar realmente aproximar e ter essa defasagem, dirimir quanto mais essa defasagem, né? Mas eu não vejo de maneira nenhuma, assim, como... Maíra, eu acho que é inevitável que, assim, é claro que a gente vai ter que ter uma estratégia, um planejamento depois, porque haverá uma defasagem, né? Haverá uma situação que a gente vai ter que ajustar, mas eu acho que a gente não pode nem achar que muitos pais falaram assim, então eu acho que eu larguei tudo, vou tirar meu filho da escola, porque eu não estou dando conta de vocês, das atividades, e a gente, não é isso. Ele precisa, até por uma questão de saúde, ele precisa interagir, ele precisa a gente criar meios, nem sempre a gente consegue, tem dia ali na videoaula, na aula online, dá pane, acontece, a gente, que nem no dia a dia, né? O professor às vezes não tem um imprevisto, falta, você tem que ajustar, e isso tudo continua acontecendo, só que agora a gente está vivenciando no ambiente virtual, e de uma maneira muito mais restrita, porque eu não posso, não devo ter a circulação toda, né? Por conta do isolamento. Então, isso restringe mais ainda algumas situações. Então, quando eu tive situações, no início, vamos fazer aula online, vamos fazer só gravada, vamos fazer só usar o livro virtual, vamos só usar livro, vamos mandar todo o material para da criança para casa. Aí hoje a gente organizou até. Isso foi tudo partindo assim de diálogos com as famílias. Não foi algo que a gente, do nada, a gente, claro, inicia um processo, porque a gente tem que ter uma tomada de decisão e fazer alguma coisa, mas não foi algo que foi isolado. As famílias foram falando, Denilson, eu estou sentindo falta, não dá para fazer um drive, uma entrega de materiais na escola, fazer um plantão? Ok, vamos fazer, vamos divulgar. Olha, não dá para eu buscar. Falamos com o transporte escolar, eles auxiliaram até para ter uma circulação menor de pessoas. Tudo isso a gente vai ajustando, né? Com a equipe, diante do que é colocado como orientação, como diretriz, porque a gente também não pode esquecer que a gente, por trás, tem toda uma questão burocrática, né? Não adianta a gente também perder isso de vista. Mas isso não pode ser assim o carro-chefe. A gente como educadora, acho que a gente tem que colocar primeiro essa questão assim do processo mesmo de aprendizagem, o que é necessário naquele momento, né? E daí, respondendo, acho que a pergunta não está perdido, mas a gente vai ter uma defasagem, a gente vai ter que ajustar várias situações, desde a primeira infância até o ensino superior, né? Então, o ensino... Meninas, respondendo ao professor Danilo sobre essa questão do impacto pedagógico, como a professora Maíra colocou, considerando que essa relação pedagógica ela não se limita, em especial na primeira infância, à questão conteudista, a questão de conteúdo, considerando que o processo educativo ele se faz de parceria entre unidades, famílias, considerando que o processo educativo ele não se faz só apenas de aluno, ou não se faz só apenas de professor, ele integra esses três núcleos, esses três papéis, professor, aluno, família. Então, considerando tudo isso, o processo pedagógico ele não vai ficar... É claro que a gente não vai atingir
o esperado e o planejado, mas ele também não vai ficar aquém totalmente. Porque se a gente pensar esse processo de uma forma em que todos, enquanto corresponsáveis, enquanto protagonistas, enquanto elementos importantes para que aquela criança, aquele aluno se desenvolva, a gente vai ter essa percepção, na verdade, de reconstrução de condutas. Eu acho que para responder essa pergunta do professor Danilo, a gente precisa pensar o seguinte, talvez no modelo atual de educação, o pedagógico vai ser prejudicado? Sim ou não? Então, é isso que a gente precisa ter claro. A escola atual é uma escola que oportuniza, de fato, esse desenvolvimento pleno, esse desenvolvimento integral. Culturalmente, os sistemas, seja particular, seja público, eles dão essas possibilidades. Então, talvez, eu acho que a gente precisa repensar, nesse contexto, qual está sendo, de fato, o papel da escola. Será que eu estou contribuindo realmente para o desenvolvimento pleno desse indivíduo, seja presencialmente ou não? Se a gente começar a refletir essas questões do papel de fato, o que a escola de fato contribui na vida daquela pessoinha, daquele indivíduo, a gente começa a estabelecer relações com essas questões de cunho sistemático, de cunho pedagógico. Então, qual é o modelo realmente ideal de escola? Será que a gente está dentro desse modelo? Qual é o modelo real? Então, repensar, refletir essas questões, eu acho que nos dá possibilidades de repensar esse processo educativo nas diferentes etapas. Tem uma história que minhas colegas, as professoras de primeira infância, conhecem, alguns colegas meus conhecem, porque eu apresento e faço questão de apresentar essa história, que se chama Escola de Chuva, da editora Brinquebook. Quem escreveu foi um autor que se chama James Humford e fala justamente desse processo coletivo dentro da construção de possibilidades para que o aluno, para que a criança desenvolva. Então, a escola é construída coletivamente com a ajuda de aluno, de professor, todos têm um papel importante, no nosso caso, a família, que tem um papel imprescindível. Volto a dizer, no caso da primeiríssima infância, em especial. Essa parceria, ela é extremamente necessária e importante. Senão, as coisas não acontecem. Então, depende muito da nossa óptica, do nosso olhar para esse pedagógico. Ok. Agora é o Guilherme que esqueceu de ligar o microfone. Vamos lá, Guilherme? Ops, desculpa. Desculpa, sorry. Vamos lá, pessoal, só interrompendo, Paulinha, depois se você quiser fazer alguma consideração sobre esse assunto, vou fazer só 2 perguntinhas, mandar só um alô para o pessoal aqui. Você me interrompe, você melhora aqui, traz as perguntas para a gente, Guilherme. Que isso. Vamos lá, eu queria mandar um abração aqui para o pessoal Edeildo Santos, que entrou aqui também, o jornalista Geraldo Rodrigues também, muito obrigado, Geraldo, abração para você, a Roseli Oliveira, a Valquíria Mendes também, desejando boa noite. Tem 2 considerações aqui, vou deixar mais para frente. Tem a Daniela Rosendo, não quero esquecer de nenhum, é muito legal a gente fazer esse pessoal que está acompanhando com a gente, muito obrigado mesmo, tá? A Indira Ferreira, também a Maria Lúcia, a Elaine Neme, professora aqui da FAB, obrigado, Elaine, também, a professora Marisa, beijo para você, o Francisco, Francisco Simões, conhece, Ednilza? Abração aí para o Francisco. Altamente suspeito. E aqui, tem algumas considerações, só voltando aqui, a da Adriana Cruz, obrigado, Adriana. Ela, será necessário replanejar para o ano de 2020. Diferenças, recursos existem entre escolas públicas e particulares, mas os professores e equipes estão se esforçando muito, pois tudo isso é novidade. Vou dar só um ponto de vista aqui pela FAB, e a gente agradece, a gente não cansa de agradecer aos professores que
durante esse período, no período que houve essa mudança, em uma semana, a FAB conseguiu já colocar no ar, até um pouco menos, com alguns professores que tinham um pouco mais de facilidade com a tecnologia, em 2, 3 dias já estavam fazendo as suas atividades pelo Zoom, para todos os alunos, e em uma semana a gente conseguiu fazer isso, graças a eles que se esforçaram, a gente deu treinamentos durante semanas, toda semana tinha treinamento com eles, como ainda tem, para os professores que têm dúvidas, a gente teve que fazer isso de uma forma bem constante, porque realmente é uma coisa nova, são novas formas pedagógicas. Aquele repertório, né, de aula que os professores vêm dedicando isso há anos, muitas vezes, mudou, simplesmente mudou a forma como ele vai interagir com os alunos, a forma como ele vai explicar pedagogicamente aquilo. Imagine um professor que tem a lousa como uma ferramenta de trabalho, em cálculos, por exemplo, como ele ia conseguir fazer isso, né? Então teve uma revolução. Isso muitas vezes até tirou um pouco da zona de conforto e conseguiu levar para os alunos até novas formas pedagógicas, né? Novas formas de ensino. Eu acho que isso vai ser muito proveitoso. Além, é claro, desse escancaramento que a gente teve com relação à tecnologia, principalmente a internet, né? Hoje, praticamente no Brasil, lógico, em estatística, né? Praticamente tem mais celulares do que habitantes. Mas isso muitas vezes não chega necessariamente, né, na ponta mesmo, onde que tem muitas pessoas que não têm essa tecnologia e não têm internet. Em Bertioga, por exemplo, eu recebo quase que diariamente de alunos que têm problema de conexão, ou não chega, ou demora para instalar, e não está conseguindo muitas vezes por não ter fibra ótica, não ter uma qualidade boa de internet. Isso acaba escancarando um problema de tecnologia, que é uma tecnologia globalizada, a gente já deveria ter isso, né, com mais facilidade, mas isso talvez possa acelerar. A gente tem que tirar coisas boas até das coisas ruins, e a gente consegue chegar a um ponto, né, pelo menos de mostrar algumas deficiências que, se fossem tratadas anteriormente, talvez a gente não teria hoje. E a tecnologia, principalmente relacionada à internet, é isso. Depois vocês podem fazer as considerações. Eu vou passar para mais duas aqui, que é muito obrigado aqui para Marília Lúcia Santos. Ela colocou aqui, ó, sabemos que esse momento é primordial, a ajuda da família na aprendizagem do aluno. Porém, também é notório que boa parte das famílias não tem instrução suficiente para auxiliar o aluno. Como sanar essa lacuna? Fica aqui a próxima, tá? Tem do Leonardo Luiz também, amigão da gente aqui. Obrigado, Leonardo. Ele é um bate-papo muito legal. Creio que essa situação pela qual estamos passando mostra que a escola precisa evoluir em diversos aspectos, principalmente o social. Compreender que é um processo de aprendizagem e passa por vários fatores. Que escolas queremos para o futuro? Tá aí, ó, mais uma outra pergunta, né? Acaba entrando uma na outra aqui. Muito obrigado a vocês dois pela colaboração na nossa live. Gente, com vocês aí. Bom, gente, eu também gostaria de me manifestar em relação à pergunta do professor Danilo, que é um professor que eu tenho muito carinho, né? Eu particularmente penso que o ano de 2020 não é um ano pedagogicamente perdido. Eu penso que nós, profissionais da educação, família, nós, seres humanos como um todo, nós temos muito a ganhar com tudo isso que que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, os alunos de 2019, de fevereiro de 2020, eles jamais serão os mesmos depois desse processo, depois dessa pandemia, né? Então, como a professora Maíra falou, isso vai ficar para a história. Então, os alunos, eles vão amadurecer muito, bem como as suas famílias e nós, enquanto profissionais da educação. Eu acho que, assim, existe sim algumas ações que nós precisamos retomar no que se refere a conteúdo, como a professora Adnilza falou, mas isso a gente retoma, um replanejamento onde a gente possa pensar nessas situações, ele se faz necessário, mas não é um ano pedagogicamente perdido, né? E talvez eu acabe adentrando um pouquinho na fala da professora Maíra, mas não tem como eu não abordar essas situações. Diversas vezes, alguns alunos da faculdade me procuram e falam das suas inseguranças em relação a todo esse processo. E a minha fala é sempre a mesma. Vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos, né? Nós, professores, a direção, a coordenação como um todo, os colegas de trabalho, os colegas de sala de aula, nós estamos juntos. Então, assim, a gente tem que, ao nosso modo,
tentar fazer com que esses alunos eles se sintam um pouco mais seguros, bem como as suas famílias, né? Então, assim, vocês não estão sozinhos, nós estamos juntos. E, assim, se nós tivermos esse olhar, talvez esse processo ele seja menos doloroso, não só para as famílias, mas para os alunos e para nós, professores mesmo. Então, eu acho que 2020 não é um ano perdido, é um ano de aprendizado, é um ano que nós nos tornaremos, a maioria de nós, né, eu espero, muito mais resilientes a tudo isso, porque assim não está sendo fácil para ninguém, e acho que a gente tem que encorajar os nossos alunos, encorajar as famílias dos nossos alunos, encorajar os nossos colegas de trabalho, porque às vezes eles se sentem desmotivados, né? Porque assim, realmente não é um ano fácil, mas perdido ele não está, tá? Olha, eu gostei do Guilherme falar, valorizar a gente, viu, os professores, porque em tempo recorde os professores viraram youtuber, aprenderam a editar vídeo, a usar um monte de plataforma, aprendi a subir vídeo para o YouTube, abrir para pergunta e deixar público. Agradecer o Yuri também, que acompanhou a gente nesse processo, né, Paulinha? Santo Yuri! E valorizem esse processo de todos os professores, gente, tanto da educação infantil, do fundamental, do médio, porque a gente foi pego de surpresa, né? Assim, ninguém estava muito preparado para isso. A gente saiu da zona de conforto, como o Guilherme bem colocou, né? Uhum. E a gente teve que se reinventar aí nesse momento, né? Usar outras metodologias, entrar nas metodologias ativas, reformular todos os planejamentos. Então, é legal essa valorização, tá? Espero que pós-pandemia o papel do professor seja muito mais valorizado, né? Porque as famílias em casa aí com as crianças têm sentido todo o nosso esforço diário, tá bom? Então, fica obrigada aqui, Guilherme. Tem um trabalho bastidor, né? Dos bastidores, né? Que não é fácil. Eu acho preparar cenário, gente, que é isso? Então, assim, exatamente. É muito importante. Como sempre, os professores guerreiros e parceiros. Eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem, né? Eu queria só comentar teve uma questão sobre como as famílias que não têm tanta instrução, né, podem auxiliar as crianças, tal. Eu acho que primeiro passo, assim, na dúvida, procura a sua escola, procura o professor, procura a direção, a coordenação, né, pede ajuda, porque às vezes como o professor, todos vocês mencionaram muito essa parceria escola família, não é agora, na quarentena, né? Agora ela foi intensificada por um novo modelo, mas assim, ela sempre precisou existir para que esse processo educacional ocorresse. Então, assim, é primordial, eu acho que na dúvida, procure a sua escola, procure auxílio. Eu acho que o mais importante, o professor Adriano comentou uma coisa aqui importante, assim, estar junto ali com a criança, estar junto não necessariamente sentado na cadeira com ele na frente da tela, né? Se é uma criança maior, mas criando, ouvindo as orientações também dos professores e compartilhando, isso aqui não deu certo, isso aqui não foi bacana, porque o professor e a gente também precisa desses feedbacks, até para você ajustar algumas rotas, né? Até para você ajustar, falar, olha, isso aqui bacana, deu certo, foi muito legal. E geralmente o que não dá certo é o que faz a gente mudar, né? O que faz a gente repensar várias situações. E daí eu acho que assim, a gente tem que quebrar um pouco essa situação das famílias. Existe muito isso, assim, eu não consigo ajudar meu filho, ou eu não sei ensinar isso. E o pai, a mãe, às vezes não precisa saber ensinar aquilo. Ele precisa orientar e estar junto com o aluno e falar assim, olha, isso aqui a gente não está conseguindo resolver, manda lá para o seu professor a pergunta. Isso também é uma construção de autonomia, uma construção onde você vai trabalhando tudo aquilo que a gente fala de habilidade socioemocional, da criança também colocar o que ela está sentindo. Eu tive crianças que colocaram assim, professora, não estou gostando disso não. Né? Estou conseguindo me achar, não sei onde liga microfone, não sei falar, não quero aparecer na câmera, né? A gente mesmo nesse processo, todo mundo fala, ai meu Deus, né? Com a primeira reunião com professores online, não quero ligar a câmera.
sabe? A gente também não estava acostumado com esse... Apesar da tecnologia estar aí, a gente não estava inserido isso ali no cotidiano, na maioria das pessoas. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, de você acolher e você falar assim, ó, o que vamos fazer? Eu acho que o mais importante é a família estar junto e tentar dialogar ao máximo, assim, com quem está perto ali com eles junto da escola, né? Com um grupo de amigos, levem para a escola o que está acontecendo. Então, assim, para poder a gente juntos ir direcionando e ajustando essas situações, porque é um caminho, eu brinco que a gente está andando de bicicleta e consertando o pneu, né? Exatamente. Então, a gente está ali ao mesmo tempo, mas a gente precisa, eu acho que o cuidado é o mais importante nesse momento, assim, com o outro, né, dessa situação assim, afetiva, para que a gente não cause mais pânico do que a própria situação às vezes parece, né? Exatamente. Até porque, professora Adnilza, se o pânico for maior que as estratégias utilizadas para que o aluno ele possa evoluir, então todo o processo ele estará totalmente perdido, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão de segurança, tem que trabalhar a autonomia, tem que trabalhar essas questões emocionais para que o aluno seja receptivo ao processo de ensino-aprendizagem. Ninguém está falando que ia ser fácil, ou que vai ser fácil, né? O caminho Exatamente. é árduo, né? Para todos. Exatamente. Bom, agora nós vamos refletir um pouquinho acerca de algumas situações que são muito mais vivenciadas por nós, professores. É lógico que os alunos vivenciam isso também de forma bem intensa, mas como nós precisamos adentrar primeiro nesse processo, talvez a gente tenha se sentido um pouco mais inseguro. Até porque eu imagino que a maioria dos nossos alunos, né, do ensino fundamental 2, fundamental 1 e do ensino superior, eles estejam vivendo isso com um pouco mais de intensidade. Nós, profissionais da educação, a maioria, né, apresentaram algumas resistências no início desse trabalho remoto, né? Então, assim, como nós, professores, como nós podemos driblar esses problemas técnicos que ocorrem durante todo esse processo? Videoaulas em casa com criança, com cachorro, com gato, com periquito, o carro do ovo passando, a vizinha com o som ligado, enfim, de que forma que a gente lida com isso, de que forma que a gente pode trabalhar isso e venha a ser algo que não seja tão prejudicial ao desenvolvimento do nosso trabalho? De que forma que a gente pode driblar esses problemas técnicos? Quem se habilita? Adriano, professora Adnilza, Maíra? Eu vou começar, mas eu acho que é importante todas as realidades. A gente teve o caos mesmo, assim, a novidade para todo mundo, com realidades diferentes também na equipe, né? Não é só uma questão dos alunos, das crianças, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Todo mundo tendo que lidar com tudo ao mesmo tempo e com a sua vida pessoal. Então, assim, primeiro ponto, acho que a gente volta lá no início, que é da gente tentar estabelecer uma rotina possível também, esse professor, esse profissional, né, da educação, quando a gente fala os professores, porque eles estão na linha de frente, ali, né, diretamente, né, eu digo tela a tela, ali com o aluno, né, mas de toda a equipe, né, que está dando suporte nessa área educacional. Estabelecer também algumas rotinas, e o diálogo é primordial, porque a gente teve que atender assim os professores com N situações. Não sei gravar, não sei baixar, a Maíra falou, não sei baixar no YouTube, não sei como que eu faço com a lousa, né? E eram dúvidas assim que a gente vai ter quando o quê? Quando a gente vai na prática. Porque é a mesma coisa, eu brinquei uma vez com os alunos, assim, que eles sabem, para que a gente aprende matemática, professora?
E eu falei assim, então, como você aprendeu futebol? Foi só assistindo vídeo? Você ficou assistindo vídeo de como, né, joga futebol e você aprendeu a jogar? Ele falou assim, não, eu também assisto vídeos, mas eu tive que jogar para saber. Então, a gente tem que ter aliado. Eu acho que a questão técnica sempre vai ajudar, teórica, tudo, mas você vai aprender quando você tiver que usar. Hoje a gente entrou aqui para fazer a live e a gente teve que testar como que era essa plataforma, né? Não está no nosso dia a dia. Mesmo quando está no dia a dia, eu lido com o imprevisto daquela situação. E a sala de aula, você quer uma situação que não, eu digo assim, a gente tem que ter rotinas, mas a sala de aula é o serviço que menos tem situações iguais. Você não vai ter uma situação igual, mas nem no dia, que dirá de um dia para o outro, e graças a Deus, porque a gente está lidando com seres humanos dentro dessa situação toda. Então, não existe, você tem que, na prática, eu tive situações que a gente teve que remanejar a aula, porque o professor não conseguia entrar online, aí o que foi a saída? Vamos gravar uma videoaula, disponibilizar para que a criança possa assistir em outro momento. Os pais me falando, olha, não consigo no horário da aula estar junto, e eu tenho um computador, tenho 3 filhos, e eu estou trabalhando home office. É uma realidade, né? Do celular, às vezes não dá para baixar a plataforma, não dá para você realizar a atividade que o professor enviou. Então, assim, é na prática aquilo que vai acontecendo. Então, eu acho que no dia a dia você vai orientando e tentando achar caminhos, ferramentas e direcionando. A gente, claro, não tem ferramentas perfeitas, nem estratégias perfeitas, nem para todos. A educação, assim, eu tenho que envolver todos, né? Mas cada um vai ter um processo, e quando a gente fala dos recursos, tem um outro patamar aí, né? Com certeza. Professor Adriano, por favor. Bom, em relação a essa questão dos problemas técnicos, tem algumas perguntas. Eu vi ali 2 perguntas, uma da professora Gislaine, falando sobre quais serão os reflexos dessa pandemia na educação, e isso a gente comentou desde o início desse nosso encontro. Serão inúmeros, tanto quanto essa relação escola-família, tanto no processo de assimilação das informações e de desenvolvimento daquela criança. Eu acho que, em especial, eu acredito que, em especial, na questão de como o profissional da educação, de como o professor enxerga os sistemas, enxergam esse processo educativo, porque eu acho que o maior reflexo vai ser naquela reconstrução de como é o meu fazer pedagógico, de como a minha intencionalidade educativa nesses novos tempos. Eu acredito que essa pandemia veio para nos mostrar que talvez o formato da atual escola não seja o formato que a nossa criança precisa. A criança de hoje, ela é de uma outra geração, ela vive em outro contexto, ela já nasce em um outro contexto. E a escola ainda caminha a passos lentos para se reinventar. Então, a gente precisa se distanciar cada vez mais daquela esquizofrenia pedagógica, do pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Então, eu acredito que esses reflexos da pandemia serão justamente no pensar, no refletir como se dá hoje esse processo, até que ponto a escola atual contribui para esse desenvolvimento integral, para esse desenvolvimento pleno, contribui de fato para o desenvolvimento daquelas 10 competências gerais que hoje a BNCC coloca para a gente. Então, eu me transformo diariamente, a cada minuto. O profissional da educação, ele se reinventa a todo tempo. Se ele não se reinventa, é porque esse processo de reflexão da praxis não está acontecendo, talvez, de uma forma potente ou de uma forma significativa. Caso contrário, essa reinvenção vai acontecer a todo momento. O Paulo Freire, ele coloca para a gente, e eu acho isso muito forte, ele coloca que
a gente só consegue se mover enquanto educadores quando, primeiro, a gente se move enquanto seres humanos. Então, os sistemas, nesse momento, até a professora Marinalva colocou ali uma pergunta, dentro desse modelo da educação padrão, dessas cobranças de resultados, e os professores estando mais expostos, como lidar com tudo isso? Receita nós não temos, até porque se a gente tivesse, eu não passaria por algumas angústias, muitos pares não passariam por algumas angústias, as famílias, enfim, a gente já teria a solução para todos os problemas. Se a gente tivesse manual ou receita, eu acho que a gente não estava aqui nesse momento discutindo isso numa live. Mas os sistemas, de modo geral, e eu falo isso porque hoje eu sou sistema, por mais que eu seja ponta, por mais que eu seja instrumento de um sistema, né, para trabalhar, para desenvolver ações com bebês e crianças bem pequenas, hoje, estando no sistema, eu vejo mais do que urgentemente que o repensar esse formato de escola é urgente, senão nós vamos negligenciar a infância, senão nós não vamos chegar naquele patamar onde o adulto ele seja pleno, onde ele tenha se desenvolvido integralmente, onde aconteça aquele processo, a sociedade seja mais justa, mais democrática, mais fraterna, mais acolhedora, mais humana. Então, olha só quantos passos a gente precisa dar e quantos passos a gente precisa retroceder para que essa escola seja uma escola que atenda de fato às necessidades desse indivíduo atual que a gente recebe nos nossos espaços. Então, aproveito essa fala para ligar naquela questão dos problemas, como lidar com esses problemas técnicos. Volto a dizer, o professor ele é um profissional resiliente, criativo, e eu acredito muito na atuação profissional e na atuação técnica desses pares, desses professores. E o driblar o problema técnico, eu acho que o primeiro processo, o que empodera a gente? A gente se empodera com o quê? Com conhecimento, tá, gente? Então, o conhecimento, ele empodera? Sim. O conhecimento, ele transforma a vida, assim como a família transforma, assim como a educação transforma muitas vidas. A educação transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, e eu tenho certeza que se nós, enquanto profissionais, a gente compreendermos que esse processo se faz com trocas, com esforço, com envolvimento, a gente, sem dúvida, vai avançar muitos passos. Então, volto a dizer, a educação transforma, se instrumentalizar nesse momento de recondução de comportamentos é importantíssimo. Eu achava que eu sabia lidar com essas ferramentas tecnológicas, mas hoje eu vejo que eu não sei nada, assim como muitos outros pares. Eu achava que mexer no WhatsApp, mexer em rede social, saber digitar um documento, saber formatar, salvaria a minha vida. E hoje nós estamos vendo que não. Olha só o processo. Hoje eu tive que fazer vários testes para entrar nessa live, porque o aparelho que eu ia usar não tinha um aplicativo Zoom. É um outro tipo de aplicativo, é o Meet, assim como tantos outros. Então, olha só, todo o processo que a gente entra para se reconstruir, para se transformar, para atender uma demanda específica. E no caso da educação, no caso da primeiríssima infância, que é uma demanda especial, é uma demanda mais sensível, se instrumentalizar no tocante ao uso das TICs nesse processo e refletir esse uso é fundamental, até porque a gente discute, a gente luta a todo momento, a gente reflete a todo momento sobre essa exposição exagerada às telas, é algo que a gente sempre brigou. Então, hoje, como eu vou fazer com que minimamente aquela criança ela seja incluída nesse processo, ela se veja como participante no processo, assim como a família, dentro dessas dificuldades que a gente tem. Então, para minimizar essas lacunas de problemas técnicos, a gente sabe, a professora Maíra colocou, que a acessibilidade às questões tecnológicas não é universal. Nós sabemos que tem famílias com mais de uma criança, e a família que tem 4 crianças?
como vai fazer para acessar o celular, para acessar a plataforma, enfim. Então, os sistemas estão encontrando possibilidades para que a gente aproxime, mesmo que minimamente, todas essas famílias dentro do contexto, que, volto a dizer, ainda não é o ideal. E é por isso que a gente está aqui discutindo e refletindo isso agora. Tá? Obrigada, professor Adriano. Professora Maíra, você gostaria de fazer alguma colocação para que a gente possa, aos poucos, já encerrando a nossa live? Eu vou ser bem breve, que eu acho que tanto a professora Dinilza quanto o professor Adriano e você, Paulinha, colocaram aí de forma brilhante até, né? Esses nossos desafios, os nossos limites e potencialidades aí para a pandemia, né? E como fica a educação nesse cenário. Mas mais do que isso, né? Que a gente pensando nessa ressignificação do professor, né? Do professor, como o Adriano colocou, né? A gente não tem o diploma de pedagogia e pronto, parei de estudar, né? A gente está em movimento constante ao longo de toda a nossa vida. E a escola também não é diferente, né? A escola ela é um corpo vivo. E eu acho que essa pandemia, como o Guilherme colocou, veio para tirar a gente da zona de conforto e que essa saída da zona de conforto sirva para a gente refletir de fato a escola e ver que sim, existem outras possibilidades e que a escola pode ser um lugar melhor, né? Que a escola pode ser um ambiente de fato mais acolhedor, que possa entender essas dificuldades socioemocionais e, enfim, que a gente possa ter de fato uma escola mais inclusiva, né? Uma escola para todos. Então, acho que é só isso. Acho que como caminho para a gente repensar pós-pandemia, que não vai ser o normal que a gente conhecia, né? Eu acho que a gente vê essas possibilidades de transformação e se agarrar nessa ideia da escola em movimento. Tá? Então, agradeço aqui a oportunidade da discussão. Acho que a gente teria assunto aí, Guilherme, por mais umas 4 lives, viu? Se deixar, e o pessoal está mandando pergunta aqui, então, se deixar, eu acho que, assim, certeza ninguém entende nada, é um momento novo, né? A gente tem feito algumas reflexões e traçado alguns caminhos possíveis, feito mais do que o possível para tentar dirimir aí essas angústias, tá bom? Mas acho que é só isso. Na verdade, nada, a gente que agradece. É que, na verdade, esse é um assunto para mais de metro, né? Se deixar, a gente fica falando por 3, 4 horas aqui, e se daqui 2, 3 semanas, um mês, a gente voltar, muito provavelmente a gente pode ter até um outro panorama, né? Ter novas ideias, novas conclusões com relação a isso, né? Como a gente já está chegando ao fim, né? Como as nossas outras transmissões acabou sendo muito longa, porque os papos são bons, são bem legais, assim, a gente consegue discorrer bastante sobre esses assuntos. Mas a gente vai tentar buscar esse formato um pouco mais curto, mas que a gente possa fazer com mais vezes, até porque a gente tem a vontade de continuar, né? Porque eu até brinquei um pouco antes da transmissão com vocês, que agora todo mundo pode ter um canal de televisão, né? Hoje a internet, quantas pessoas, né? As lives, né, musicais, se você for ver hoje, milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? As Smart TVs têm levado isso também, né, para as pessoas, criando um novo conceito de televisão, não ficando preso muitas vezes à TV fechada ou TV aberta, né? Então acabou criando novas possibilidades. É um mundo de resiliência, porque a gente vai aprender a lidar com essas novas tecnologias, né? Agregar isso muito valor ao nosso conhecimento, né? Isso buscado de forma da forma como você gostaria de buscar a sua opinião, conteúdos, isso vai deixar você mais à vontade também para estar buscando. Vou deixar aqui um muito obrigado também a Mari Santos. Mari, tem algumas perguntas que a gente não vai conseguir ler, mas a gente pode deixar para uma parte 2 dessa conversa. Fica aberto aqui. Mandar um abraço para a Gislaine, obrigado pelo comentário, né, que ela falou sobre que a escola tem que planejar diante dessa situação para ter um plano A e B e não avaliar o aluno sem disponibilizar outras possibilidades. Tem a Dali Moura, obrigado também, que vem gerando um certo transtorno para os professores, mas muitos estão deixando aí para gravar aulas no meio da noite por conta de barulho. Olha só, é uma problemática. Muitas vezes você mora num ambiente, muitas vezes em prédios, que você não consegue ter um ambiente silencioso para conseguir gravar. É um problema que vai ter que começar a buscar soluções para isso, né? Mandar um abraço também para o Marcos Tenório, para o Gerson Santiago, compartilhou nossa publicação lá também na sua página.
a Fabiana Rodrigues, também o Robson Alexandre, o Robinho, obrigado, Alexandre. Tem aqui também a professora Cristina, deixa aqui também o recado dela, ela falou que ficou muito bacana essa análise dos dois lados, também dos alunos e também por parte dos professores, né? Foi uma mudança muito brusca para qual ninguém estava preparado, é isso aí, acho que a gente não estava preparado mesmo, ninguém imaginou chegar nisso, né? E além de lidar aí com os aspectos tecnológicos e pedagógicos, aí nos deparamos com problemas sociais e também emocionais. Nós vamos falar isso com outras lives, a gente gostaria de contar muito com vocês novamente em outras oportunidades, vamos analisar, muitas vezes, dar um zoom nesse assunto, para que a gente consiga também discorrer mais para frente com relação a isso. Também mandar um abraço para a Elaine Pinho aqui, que está o tempo todo participando com a gente. Obrigado, viu, Elaine? Gente, eu só tenho a agradecer vocês mais uma vez. Quer falar? Pode falar. Olha só, Yuri, eu só vou falar uma coisa bem rapidinho que eu prometi. É muito rápido, menos de 30 segundos. Olha só, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite da FAB. Me sinto muito honrado de dividir essa live com a professora Maíra, com a professora Paulinha, com a professora Dinilza. Obrigado mesmo. Muitos professores de primeira infância do município de Bertioga acompanharam a live, participaram com perguntas, inclusive essas que você leu, algumas eu tentei pontuar aqui na minha fala, mas em especial, olha só, a professora Adriana, a professora Indira, a professora Valquíria, a professora Gislaine, a professora Roseli, a Marinalva, a professora Luciane, a professora Ana Carolina, a professora Ropi Pereira, a professora Maria Lúcia e a professora Dalita, tá? Um beijo para todas elas, nós estamos juntos nessa, vamos pensar, refletir e construir juntos, mandar um abraço para o Lucas e para o Edeildo, alunos aí da FAB, enfim, agradecer as felicitações de ontem, um abraço e precisando, podem contar sempre para que a gente leve cada vez mais essas reflexões sobre a infância, sobre a educação, ao mais alto patamar e consigamos construir e transformar, chegando a uma demanda que atenda de fato às nossas necessidades, em especial das crianças. Legal, legal. Obrigado, professor. Acho que vou deixar o espaço para todo mundo fazer as suas considerações finais, deixar aquele recado, mandar aquele beijo para quem quiser. Fiquem à vontade. Bom, também quero agradecer a oportunidade de ter participado hoje com vocês, fico muito lisonjeada pelo convite, participar com pessoas assim, que estão envolvidas com o processo todo, educadores, né, preocupados, atuantes. Eu acho que é isso que faz a gente querer fazer as coisas e importante, né, da gente a gente precisa pensar, refletir, agir, né, e retomar e agir novamente. Então eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Eu digo, a gente não é perfeito, a gente não tem soluções perfeitas, mas a gente tem um querer fazer e fazer o melhor possível para que a gente possa melhorar dentro dessa situação, melhorar o que a gente puder, né? Tem muitas coisas para serem repensadas, muitas coisas para serem retomadas. Minha professora Adriana falou, às vezes você tem que dar, volte 5 casas para poder ter uma ação mais assertiva, né? Mas acho que o importante é a união de forças. O papel do professor é primordial nesse momento. Eu acho que também, quando a gente falou assim, o desespero foi total de todos, porque ninguém sabia com o que está lidando, e ainda hoje a gente está lidando com ações, a gente não tem aí uma previsão assim daqui 2 meses, né? A gente está lidando com situações que estão acontecendo aí diariamente. Né? Não que a gente não lidasse antes, mas antes a gente tinha, assim, não gosto de usar essa palavra, né? Um controle um pouquinho maior, mas, assim, tudo é pautado dentro de um planejamento. Ele pode ser diário, ele pode ser semanal, anual, a longo prazo, curto prazo, mas precisa existir aí esse planejamento. Mas acho que o mais importante é replanejar. É você reestruturar rotas, eu acho, e você cuidar do outro. Né? Acho que quando você fala de educação, eu não posso esquecer que o meu cuidado não é só com o meu aluno, com a criança,
o cuidado é uns com os outros. Então, dentro de um corpo do sistema educacional, é você pensar em todas essas esferas, né? E hoje a gente está falando basicamente família, criança e profissionais da educação, que é toda a equipe que está envolvida ali. Eu acho que essa força-tarefa, graças a Deus, existe. E é isso que está fazendo com que a gente caminhe, com que a gente avance. Talvez, às vezes, a gente vai ter que retroceder, a gente vai ter que retomar, mas o mais importante é continuar andando, continuar revendo, sem medo, assim, tirar, desconstruir um pouco. Eu acho que a gente falou muito isso também aí desconstruir um pouco alguns conceitos, algumas situações. A gente está sendo forçado a repensar muitas das nossas ações e qual o nosso papel diante como cidadão, né? Não só no âmbito educacional. É muito importante isso. Acho que a gente reavaliar aí a nossa postura enquanto ser humano, enquanto cidadão, e o professor não existe como você destacar isso, não tem como, né? Então, acho muito importante. Parabéns a todos os pedagogos, né? Mas eu acho que o parabéns vai para todo mundo que está envolvido nesse processo junto com a gente, assim. Eu acho que está todo mundo se esforçando. E não deixe a sua dúvida, procure. Eu acho que o que a gente tirou dessa live de hoje, assim, procure ajuda, né? Os processos vão acontecer no município, no estado, nas escolas particulares, nas escolas que são em rede, nas escolas que são menores, não interessa. O importante é que a gente faça isso acontecer juntos, né? E só vai acontecer se a gente realmente estiver envolvido nesse processo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Boa noite, um beijo para todo mundo que assistiu. Obrigada, Adnilza. Maíra? Queria agradecer a Fábio, aqui na figura do Guilherme, da Paulinha, pelo convite. Me sinto muito honrada em participar aí dessa fala com vocês, professora Adriano, professora Adnilza. E se tem alguma coisa boa que a gente também pode tirar dessa pandemia, é dar continuidade a esses espaços de debate, né? Essas lives que se popularizaram aí nesse tempo de isolamento social, mas que de alguma forma têm sido bem efetiva a participação. Aí, como o Adriano colocou, as professoras, né? Os professores aqui da FAB, a professora Marisa, Paula Faustino, que participou, a professora Fabiola, minha amiga a professora Cristina também, alunos e ex-alunos da FAB de Pedagogia, professores. Então, virou um espaço aberto mesmo para conversa, para debate sobre o tema, e que isso continue, né? Que a gente volte aqui, fale mais sobre esse tema, outros temas, mas que esse espaço seja mantido aqui pela FAB. Parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Bom, agora eu particularmente gostaria de agradecer ao professor Adriano pela parceria. Gostaria de te parabenizar mais uma vez pelo seu aniversário ontem, né? E hoje, pelo Dia do Pedagogo, não só você, mas todos os pedagogos que estão presentes conosco. Parabéns, seja aqui, Adriano! Professora Maíra, obrigada pela participação. Professora Adnilza, muito obrigada em nome da faculdade pelo seu compartilhamento, foi de grande importância. Aos meus colegas de trabalho da faculdade, como a professora Maíra já pontuou, o professor Guilherme, aos professores da rede que trabalham comigo, né? Não vou citar nomes para não ser injusta com nenhum, aos ex-alunos e aos alunos que estavam presentes, que puderam se apropriar um pouquinho de todas as informações que foram abordadas aqui. Guilherme, muito obrigada por nos auxiliar nesse processo. Eu confesso que se não fosse você, Yuri, provavelmente eu não faria isso, né, porque eu continuo em processo de desenvolvimento no que diz respeito ao uso dessas novas tecnologias. E confesso que tenho sofrido bastante. Mas muito obrigada a todos vocês. Mas, professora, você tem que ver que isso veio exatamente para a gente conseguir melhorar aquilo que muitas vezes
a gente não tinha tanta intimidade, né? Para a gente também foi uma grande revolução fazer isso, né? A gente sair de uma faculdade presencial para uma faculdade remoto, porque tem gente que fala, não, a sua faculdade é tudo EAD. Na verdade, não é o EAD, né? O EAD é um conteúdo que você cria, grava, deixa tudo numa plataforma e aquilo a pessoa assiste a hora que ela quiser. O remoto não, era como se você tivesse realmente no horário de aula, assistindo em tempo real, tirando suas dúvidas, participando. É diferente? Não tem aquele critério mais humanizado como o presencial? Não tem. Mas a gente tem que ser resiliente. Isso foi uma coisa que a gente pediu muito para os alunos aqui. Não podem ter bloqueio. A gente não pode se bloquear a essas tecnologias, porque a educação nessa hora não é do mais forte, é do que se adapta melhor. É aquela pessoa que conseguiu se adaptar a esse novo modelo, que a gente não sabe, pode ser por 1, 2, 3 meses, a gente acredita que em breve a gente vai estar retornando, como em outros países que tiveram a ação do Covid antes da gente, já estão retornando com algumas medidas aí sanitárias, e aos pouquinhos isso vai retornando, algumas notícias boas surgindo com relação a uma possível vacina, isso pode chegar logo em breve, se Deus quiser a gente volta, mas vai fazer a gente repensar com relação aos nossos modelos pedagógicos, né? Já se vê algum tempo atrás, a gente participando de alguns seminários, com relação ao ensino híbrido, né? Onde seria uma parte online, a outra parte in loco, né? Na escola ou na faculdade, onde que o modelo até de sala de aula talvez mudaria, que é onde ia ter aquela inserção das metodologias ativas mais presentes, né? Um âmbito mais de discussão, de parte prática, né? Do dia a dia, deixando a parte teórica um pouco mais online, mas que ela também voltaria também para a instituição para discussão daquilo, né? Você ia ler conteúdos e depois iam discutir sobre esses assuntos. Então, é um novo modelo, é uma nova forma, a gente tem que ser resiliente, se reinventar. Foi o que eu falei um pouquinho há tempo atrás, que tem coisas ruins que a gente tem que tirar aquilo e pensar nas coisas boas com que isso pode nos transformar daqui para frente. Se você for analisar os países, não que a gente vai querer isso, obviamente que não, mas os países que hoje são os mais desenvolvidos do mundo foram os países que tiveram guerras, né? Que eles tiveram que se reinventar, tiveram que mudar o seu aspecto social, disciplina, né? Melhorar muito a questão tecnológica por causa disso, e hoje eles são superpotências por causa das guerras, da questão da reestruturação. E a gente vive uma guerra, que é uma guerra biológica, não é exatamente contra um país, não. A gente está uma guerra biológica com o Covid-19, que isso vai fazer a gente dar um salto, talvez, em qualidade, escancarou, como eu falei um tempinho atrás, as questões técnicas, né, com relação à internet, com relação às pessoas que não detêm esse tipo de tecnologia, nem que seja um celular ou um computador. Isso pode trazer novas políticas públicas aí daqui para frente, para que a gente consiga sanar isso daqui para frente. Muito obrigado a todos os telespectadores, os alunos, professores, você que passou na nossa timeline, curtiu aí um pouquinho com a gente, conseguiu aí absorver o que todos esses professores conseguiram passar nesse dia tão especial, que é o dia do pedagogo. Essa profissão precisa ser cada dia mais valorizada no Brasil e a partir de agora tenho certeza que vai sim. Muito obrigado a todos vocês. A gente conta com a gente vai ter uma nova live semana que vem, né, Paulinha? Qual que é? Só atualiza aqui pra gente. Isso, Guilherme. A semana que vem nós teremos o professor Fabrício, dia 26, o professor Fabrício Denigliano, que vai falar um pouquinho sobre saúde mental. Ele vai trazer duas convidadas, duas pessoas da cidade. Eu não vou citar nomes porque eu posso pecar, mas acredito que seja uma live muito produtiva, né? É um momento que a gente precisa também refletir a respeito dessas questões emocionais, questões de saúde mental, para que a gente tenha condições de lidar com isso de uma forma mais branda, né? Então, dia 26, o professor Fabrício Denigliano vai tratar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Legal. Obrigado, professora Ednilza, professor Adriano, professora Marisa, Paulinha, muito obrigado por tudo, por ter colaborado com a gente, compartilhado todo esse conhecimento, a gente agradece de verdade, e até uma próxima. Fica aqui só uma pausa, daqui a pouco, depois a gente dá um play mais para frente nesse assunto novamente, porque é muito legal. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite.